nada acontece por acaso, nada. Por mais que, obviamente, sempre haverão obstinados, pessoas obstinadas em dizer, não, é coincidência, mas não é. Não existe coincidência. Tudo tem um significado, tem um sentido, uma razão de ser. Então eu, há muito tempo, venho sempre escutando de novo perguntas. Como fazer para bloquear as energias negativas, os espíritos das trevas, os demônios, os Exus, sei lá, os nomes não importa, demônio, cachorro, Exu, Satã, coisa ruim, esses nomes todos que popularmente deram para o espírito das trevas. Como fazer para bloquear, para impedir de acessar? Então eu venho há muitas décadas explicando, e hoje, uma vez mais, explicarei dentro daquilo que é possível. Espero ser compreendido, espero que Deus os ilumine para compreender o significado de minhas palavras. A única forma de conseguir blindar-se contra esses espíritos é óbvio que é o Altíssimo. Mas não vou dizer agora, orar, no quarto com a fechada, como sempre digo, vou dizer, pô, e está repetindo. Não, está lá escrito em Mateus 6, versículo 6, para orar no quarto com a porta fechada. Mas eu vou tentar dar um pouco mais de chance de alguém assimilar e pôr em prática. Como fazer o equilíbrio? Alcançar o equilíbrio. Como? Então, cada vez que um espírito das trevas, que essas chamadas almas penadas, estão procurando um corpo, elas precisam de um corpo, de uma cavalgadura para montar, porque é muito difícil purgar sozinha, ela precisa de um corpo carnal. E cada vez que ela está buscando, onde ela vai procurar? Nos lugares que mais combinam com ela. Por exemplo, por que está previsto já, que foi dito que não se pode invocar os que se foram, os chamados mortos? Que daí vem, às vezes alguém vem dividir a dívida karmática com aquele que invoca. Seja ele um parente, porque é claro, meu parente morreu, ele era um santo. Então vamos dizer assim, se algum diz assim, né? Que daí o parente morreu, ele era um santo, posso invocar. Santo é só o Senhor Deus. Às vezes uma pessoa desencarna do tempo, morre, desencarna, não é porque era santo, sim, e sim porque pagou uma dívida para a lei do talião, a eterna lei do karma, né? Mas voltando, o que tem que fazer? Procurem pensar bem, para encontrar o equilíbrio e não deixar elevar meu pensamento para o Pai, para o infinito, para o Altíssimo, e buscar o equilíbrio assim, tipo, isso aqui se minhas mãos fossem usadas, se eu pudesse usar minhas mãos para mostrar como é que se pode encontrar o equilíbrio, diria assim: o espírito das trevas, se minha mão esquerda, minha mão direita, digamos, fosse concernente à energia positiva, e a minha mão esquerda, digamos, isso é uma metáfora, né? Esquerda seria a energia negativa. Então se tu conseguisses colocar a tua mão direita assim, vai empurrando, isso no plano espiritual, vai até que conseguisse chegar assim, daí teu corpo inteiro estava luminoso e só atrairia energias positivas, espírito de luz, energias benéficas, sem ter que invocar ninguém. Mas isso é muito difícil conseguir assim, esse equilíbrio, essa vitória. Agora, já que é muito difícil, que consigam assim manter o equilíbrio. Esse é o equilíbrio. Do lado de cá estaria a energia negativa, porque toda energia tem negativo e positivo, até energia elétrica.
Então todo o segredo na vida espiritual é controlar a energia, equilibrar, não deixar jamais que a energia negativa sobrepuxe a positiva. Daí vem os crimes, vem a vida infernal, vem as conspirações, os planos diabólicos para cada vez se atolar mais no poço negro das trevas. Assim, não é fácil, é meio difícil conseguir esse equilíbrio, estar assim sobrepujando, porque veja bem, prestem atenção, quando eu uso minha mão, se este lado positivo estiver sobrepujando, o negativo foi asfixiado, ele transforma-se obrigatoriamente também em luz, porque é energia. Daí nasce a luz, daí nasce o equilíbrio, a luz. E se ele não é sobrepujado, ele sempre estará tentando sobrepujar o positivo. Aí as trevas, daí a vocação para a delinquência, para seguir os malfeitores, enfim, a vida infernal que todos nós vemos todos os dias pela televisão, etc. Então, como não dá para ser só assim, e para não deixar ser assim, então o segredo está em equilibrar, buscar o equilíbrio, já é uma grande vitória. O equilíbrio já é passível de se viver uma vida normal na Terra. É muito difícil, eu sei. Agora, é muito mais difícil de encontrar o equilíbrio é administrar as trevas quando se cede às pressões nefastas dos espíritos das trevas. Aí é mais difícil ainda, quando não se pensa. Então a solução, de novo, volto a dizer, a solução de novo está, agora sim, obrigatoriamente devo dizer, que para conseguir o equilíbrio, para conseguir manter o equilíbrio, a solução é invocar o Altíssimo. Como já disse há 2000 anos, no quarto com a porta fechada, quando possível, claro, nem sempre pode. E lá, tu invoca o Pai, ora o novo Pai Nosso que eu ensinei, Ele vê o que se passa e te abençoa. E sempre com o pensamento levado para Ele, levar o pensamento para Ele, mesmo nesses dias de turbulência, de dores, de desgraças, de ameaças, de tempestades, sempre voltar o pensamento para o Altíssimo. Isso sim criará uma blindagem, isso blindará o teu espírito, teu corpo. Inclusive, em falando de espírito, em falando de energia positiva e negativa, quero também me comunicar com aquelas pessoas que me ouvem, que sequer sabem de espírito, porque os ateus, por exemplo, eu vivi como ateu durante um longo período, por isso eu posso compreender como é que o raciocínio de um ateu. Os ateus, por exemplo, pensam que só tem carne, tudo é carne, o máximo que tem na direção da sutileza é a mente. Fora isso, eles não conseguem ver. Então, eu queria dizer também aos ateus, que porventura ainda não compreenderam isto, que o espírito é sim energia. É uma energia que quando alguém desencarna, desencarnar significa o espírito saiu da carne. E daí o sangue coagula, porque era ali no sangue que o espírito residia. Ali. Ele desencarna porque o espírito saiu. A energia, o microcosmos, porque Deus é o macrocosmos. E nós todos somos microcosmos. Então o microcosmo é uma pequena quantidade de energia, aquela energia que dava vida para o corpo, saiu. E Deus é onipresente, que então por isso que é mistério que esta energia esteja no nosso corpo para dar vida ao sangue. Quando ela sai, o sangue coagula. E vós aqui na terra chamais de morte. Eu disse já há 2000 anos que mesmo que estivesse morto, viveriam aqueles que assimilassem minhas palavras.
Bom, agora quem por aventura ainda não entendeu, se quiser pode perguntar, eu responderei no outro dia. Agora, só para finalizar, eu vou para aqueles que não sabem ainda orar uma vez o novo Pai Nosso, para compreender a mais poderosa oração que alguém pode usar para se proteger nesses dias em que vivemos. O Pai eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, santificado seja teu nome, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Graças te dou pelo manjar que emana em ti. Aparta-me do céu, ilumina-me, para que eu te sirva sem equívocos, glorificando-te hoje e sempre, ó Pai. Pronto, filhos, então assim, quem quiser pode aprender. Se não deu tempo para aprender, vai lá na internet, está disponível para quem quiser aprender a orar a oração mais forte da terra. Não tem nada a ver com religião. Religião, quando não é um engodo, é um embuste. Quando não é um embuste, é um equívoco. Então eu estou falando essa invocação para o Pai, que é uma coisa pessoal, que não tem nada que ir botar um cabresto, apertar um cabresto num templo, não. O teu corpo é o templo, tu invoca o Pai e Ele te atende, te responde. Tu sentes nas mãos como um formigamento, na hora que tu pões as mãos assim, diz: ilumina-me, tem toda a minha paz.